11h13 pontualmente, a gente segue em frente sempre, porque, pois é, parece que os bares e restaurantes não conseguiram mesmo escapar dos impactos da crise do metanol. Como exatamente, hein, David? Tem um levantamento novo que dá uma noção do impacto e do prejuízo que foi sentido pelos bares e restaurantes. Segundo a Abrazel, que é a entidade que representa a categoria, o setor viu as vendas recuarem em 4,9%, quase 5% somente no mês de setembro. Mas o metanol não foi o único vilão. O presidente da Associação de Bares e Restaurantes avalia que a inflação nas alturas também restringiu o movimento dos estabelecimentos. Muitas famílias estão tentando economizar e por isso também o setor é impactado, diante, do contexto onde os juros estão realmente a 15%, mantidos pelo Copom, e não é o Campos Neto que está lá mais à frente. É importante a gente frisar isso, mas essas duas situações fizeram esse setor recuar. Ou seja, tá caro beber e, além disso, você ainda pode ter o risco ali do metanol que está na cabeça das pessoas. Então, isso tem impacto num setor muito forte, um setor muito importante da nossa economia, que movimenta bastante emprego, que movimenta, assim, comércios locais. Então, é uma notícia bem triste. E aqui, o que acontece? A gente precisa pensar que agora vai ter uma dificuldade de retomada desse setor, de aquecimento desse setor. Então, estou conversando com algumas pessoas quando eu estou em restaurantes e bares e muita gente está com medo. A Maria e eu estivemos num restaurante esses dias e eu mesmo perguntei, não, mas aqui é seguro? Não é seguro? Impossível não perguntar. E na hora, o garçom falou, não, aqui é seguro, pode pedir seu drink. Falei, não, vou pedir uma garrafinha de vinho. Por medo. Inclusive, a Jess tocou num assunto interessante. Estávamos juntas e uma das pessoas na nossa mesa trabalha nesse grupo de contenção aí do governo para avaliar os bares e restaurantes que estão ou não envolvidos com essa situação. E ela mencionou um dado alarmante que o Mana até já trouxe aqui. Ela disse que 36% das bebidas aqui no Brasil são adulteradas e 5% falsificadas. Ou seja, além da adulteração na fórmula da bebida, você também tem uma garrafa de Absolute que dentro pode ser Natasha ou, enfim, uma bebida mais cara com uma mais barata. Então, ainda corremos esse risco. Meus amigos, donos de botequim cortando estoque, o garçom recebendo menos gorjeta, uma gotinha de metanol já envenena toda uma cadeia de produção e de consumo, né? É um efeito cascata danado. Para trazer uma nota otimista, foi divulgado que a UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba, está desenvolvendo um canudo que é capaz de detectar a adulteração de bebida e muda de cor, caso haja alguma substância tóxica, como o caso do metanol. E está passando por todo o processo de registro de patentes e tudo mais, mas a estimativa é que deve chegar ao mercado com um preço unitário de R$2. Então... Só que o problema diante de tudo isso também é que aqueles que contribuem, que fazem o seu papel, o setor que trabalha certinho nos bares e restaurantes, acaba sendo impactado porque tem desemprego, sofre com isso. E, obviamente, também o ticket médio tende a aumentar, porque se você tem um volume menor de venda, você não estimula a concorrência e com isso também vai encarecendo cada vez mais a vida do brasileiro. Então, é realmente muito complicado tudo isso. Não, Maria de Carli foi precisa aqui ao lembrar que, enfim, inflação roendo no bolso, juros altos apertando o crédito e, vamos lembrar, definitivamente um dos setores mais afetados, ainda segue patinando e se recuperando desde o pós-pandemia e acaba levando esse cruzado do Mike Tyson no queixo, dada essa crise toda, né? Os números são, enfim, flagrantes. É impossível não ficar uma paranoia generalizada e instalada, né? Mas... como o happy hour é quase uma coisa sacrossanta, sagrada para o brasileiro médio, a tendência é que isso se recupere o quanto antes, até por necessidade coletiva nesse mundo cão que a gente vive, né, David? Não, sem dúvida. Inclusive, nesse fim de semana, eu tive numa baladinha, no estabelecimento lá, tinha todo momento no telão falando que lá as bebidas são adquiridas com os próprios fornecedores, tudo, porque as pessoas estão receosas, realmente, principalmente em relação a destilado, né? Não, eu fico na cerveja, sempre fui de tomar uma cervejinha só, de boa, então não me afeta tanto. Mas apesar de ter cerveja também falsificada, que eu sei bem. Mas eu confesso que eu não tomo um drink desde que explodiu o caso do metanol. Só na cerveja desde então. Eu não sei se posso dizer o mesmo aí. Mas se fosse para ter algum problema, eu já teria tido aí. Tá certo?